O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. E o texto que nós temos aí em Mateus 9, 35 a 38, nos conta o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Igreja que não evangeliza se estiola. Esta é a frase aí de autoria do pastor Natanael Cortez, e eu creio que está aí na história da igreja. Valesca trabalhou no livro, e a gente está trabalhando para lançar esse livro, revendo parte da história. O presbítero Alencar já contou essa história aqui nos 120 anos da igreja. Pastor Natanael Cortez foi o 7º pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e marcou a história da igreja na abrangência do evangelho, indo para o sertão, desbravando aí com o evangelho, continuando o trabalho daqueles que foram antes dele e desafiando aqueles que viriam depois. Esse estiola não é usado comumente entre nós agora, né? Um português mais arcaico, mas significa se atrofia, sabe? Enfraquece, morre. E essa foi, na verdade, a pegada dos nossos irmãos do passado. Quando a gente lê a história, vê a igreja avançando, os presbíteros, os diáconos e algumas famílias leigas fazendo o trabalho, e os pastores se desenvolvendo, muitos a pé, a cavalo, fazendo o trabalho, até que chegasse aos nossos dias, e o desafio continua. Não precisamos hoje ainda, aqui entre nós, em outros lugares assim, de cavalo. Mas Edith, por exemplo, é nossa missionária, foi enviada para Manaus trabalhar com a igreja presbiteriana de lá, está numa ilha, orem por ela, e ela está mandando os relatórios, e ali, então, o trabalho é árduo, e aí a gente vê no campo missionário o enfrentar, até mesmo de animais. Lá tem cobras, lá tem resistência, lá tem o narcotráfico, lá tem a pedofilia, como se fosse uma coisa normal. Então a igreja entra nesses contextos, devemos orar pelos missionários, devemos orar pela Edith, orar por outros mais, mas orar também para que a nossa igreja tenha essa visão, porque o desafio missionário continua no nosso condomínio, no lugar onde a gente trabalha, com quem a gente convive, são os desafios. Nós vimos hoje de manhã, o desafio foi pregar o nome de Jesus, a igreja existe para pregar o nome de Jesus, e vimos que os 4 evangelhos, eles têm modos diferentes de olhar para Jesus, propósito do Espírito Santo, para que as ênfases dadas realmente levassem a igreja a ter uma visão total de Jesus. Em Marcos, Jesus Cristo é descrito como servo, por exemplo. É o Filho de Deus que não veio, é o Deus que não veio para ser servido. É o Filho de Deus que não veio para ser servido, mas para servir. Por isso, Marcos já inicia e já vai colocando o ministério de Jesus, já coloca Jesus na ação. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, se valendo lá do passado, quando os profetas falam do filho do homem, ele é o Deus encarnado, é o filho do homem, é o Deus homem, está no meio dos homens, vive com os homens, no entanto não é pecador, como ser humano. João já nos apresenta Jesus como aquele que é o Filho de Deus, vimos hoje de manhã, não é? Essa ênfase. João, o apóstolo amado, conviveu com Jesus, então sofreu por Jesus, e ele tem prazer, ele tem alegria em mostrar esse Deus de amor que se revela em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Agora Mateus já nos apresenta aí Jesus Cristo como o Filho de Davi, o Rei dos Judeus. Mateus é chamado de Levi, lá em Lucas capítulo 5, versículo 27, é o mesmo Mateus. E em Marcos 2,14, temos o nome do pai, Alfeu. Ele pertencia a uma família, assim, de um certo destaque, mas ele acabou se destacando mais na sociedade judaica, sendo odiado por alguns, não é? Porque ele se tornou coletor de impostos em Cafarnaum. Então era um judeu
a serviço de Roma. Então havia muitos conflitos por causa disso. E nós temos em Mateus capítulo 9, versículo 9, e capítulo 10, versículo 3, o registro da chamada de Mateus. Mateus foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, um dos seus discípulos. E ele teve a sua vida mudada, porque é alguém que é alcançado no mundo de materialismo, de corrupção, alguém que vivia a serviço daquele povo que era o opressor, passa a ter uma vida de liberdade agora e segue Jesus, e o Espírito Santo trabalha de uma forma tão extraordinária no coração de Mateus, que lá por volta do ano 50, ele escreve este evangelho com um objetivo. O objetivo dele é mostrar ao judeu. Ele quer que os seus irmãos judeus, os seus patrícios, creiam em Jesus como o Messias prometido, como filho de Davi. A expressão filho de Davi é descendente de Davi. A promessa de Deus foi cumprida. Jesus veio através da sua genealogia, que é apresentada por Mateus, e Jesus então entra na história da humanidade, segundo a ótica de Mateus, para cumprir a profecia. Ele é o rei dos judeus. Os judeus receberam esse escrito e alguns foram sendo alcançados pela conversão, exatamente porque nessa história registrada por um judeu, há um contraste com as promessas do Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias esperado. Então, todo o Evangelho vai contar a história de Jesus, o nascimento, a obra, os chamados dos discípulos, a morte, a ressurreição. Aí nós chegamos no capítulo 28 de Mateus, que descreve a ressurreição de Jesus, e aí Jesus ressuscitado chama os discípulos, agora são apóstolos, enviados ao mundo, e dá a eles uma missão como igreja. E é interessante, irmãos, que o final do evangelho de Mateus seja exatamente essa expressão de Jesus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso depois de ter dado a grande comissão aos seus discípulos. Então, a visão que nós temos, essa visão maravilhosa de Deus comandando a história. Temos o Antigo Testamento, a história de altos e baixos do povo de Israel. Há muita guerra, há muito sangue, há muita traição do povo de Deus, mas Deus continua com o seu projeto de salvação. Ele vai arrumando a história até que chegue o nascimento de Jesus. Jesus cumpre a sua obra, vai para o céu, mas deixa os discípulos, que agora são apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados, e eles então fazem o trabalho durante os primeiros 100 anos da história da igreja. Todos eles são mortos de uma forma cruel, violenta, menos o apóstolo João, mas eles vão escrevendo a história até mesmo com seu sangue, para dar forma à igreja primitiva, de homens e mulheres que chegavam ao evangelho através do trabalho dos apóstolos. E aí, então, durante 300 anos, a igreja vai desenvolvendo a sua história, mas depois entra num desvio perigoso, porque a romanização da igreja católica apostólica, a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, experimenta um desvio de mais ou menos 1.500 anos, com coisas adicionadas de acordo com a cultura romana, com a religiosidade romana, até que no século XVI surge a reforma protestante. Nesse período, nos 1.500 anos, houve muita gente que morreu por causa da palavra. Foram perseguidos porque a luta era muito grande para voltar à singeleza do evangelho, à pureza da palavra de Deus. Em 1517, então, na reforma do século XVI, há um retorno da cristandade à palavra, à história dos reformadores. E o grande lance foi justamente colocar a Bíblia nas mãos da humanidade. A partir daí, com a invenção da imprensa por Gutenberg, foi sendo facilitado assim, a multiplicação da Bíblia Sagrada. E o povo começou a ter acesso na sua língua nacional, por causa das traduções, à Bíblia. E nessa história, irmãos, chegamos aos nossos dias. 140 anos de igreja presbiteriana de Fortaleza é consequência de muita gente nessa caminhada que obedeceu ao ID do Senhor Jesus, que discipulou, que sofreu muitas vezes para que o evangelho chegasse até nosso meio. E uma das pregações aqui foi do pastor Arival.
Eu sei que é gravado, vai por aí afora, o pessoal da igreja assiste, né? Mas, irmãos, o pastor Arivaldo teve problema lá no sínodo dele. Porque o povo que assistiu por lá achou que ele foi deselegante, faltou com ética durante a palavra, porque o sermão, vocês se lembram, foi pesado. Foi um sermão realmente sério, de profundidade, mas que incomodou alguns, e eu até entendo, né? Porque o pastor Arivaldo está à frente de uma igreja que cresce cada vez mais, está fazendo um trabalho pujante, é missionário, é uma igreja que doa, uma igreja que avança. Então, alguns que não estão fazendo isso se sentem incomodados e ficam procurando pelo em ovo, e aí vieram aqui, né? Ouviram, aliás, a mensagem e levantaram críticas. Ninguém me ouviu até agora, ninguém quis me ouvir, porque o pastor João Paulo fez aí uma apuração entre os crentes, né? Qual foi o sermão, qual foi o trabalho que mais chamou a atenção, e a resposta da igreja foi justamente a mensagem do pastor Arivaldo. E o pastor Arivaldo fez um desafio, vocês se lembram? Na mensagem, nós estamos trabalhando nisso, ele lançou um desafio, que os 140 anos da IPF seja o ano da virada. E aí, então, eu já fiz isso no sermão passado, jogamos agora novamente na tela para você ver. A campanha da virada que nós estamos colocando como base, porque nós queremos trabalhar na nossa vida a partir de nós mesmos, é que nós mudemos algumas coisas no nosso modo de trabalhar, porque a igreja precisa avançar, mas ela não avança sem santificação de vida. Ela não avança com o crente tentando fazer o trabalho de uma forma carnal, porque a palavra de Deus diz que se nós plantamos na carne, nós vamos colher da carne. Se nós plantamos no Espírito, nós vamos colher do Espírito. Então, o que nós estamos propondo nessa arrancada, no ano da virada, é que a nossa disposição seja de adorar ao invés de murmurar, que seja de louvar ao invés de maldizer, que seja de servir ao invés de reclamar. Estava conversando e ela disse, olha, trabalha bem nesses termos, que parece a mesma coisa. Parece, mas não é. Porque a intenção aí é a adoração de uma forma íntima. E essa murmuração é uma forma íntima também. Murmurar, semanticamente, quer dizer o barulho do mar. Sabe aquele negócio que a gente... Para a gente mesmo? Às vezes o cônjuge está junto, você falando o que aí? Nada. Está murmurando. Então, a reação de adorar a Deus, preencher a nossa mente, o nosso coração com adoração, não é trocar uma coisa para, de uma forma mecânica, poder reagir. Não tem nada de palavra de coaching aqui, não. É pastoral. É realmente se levantar o espírito de adoração para que a murmuração bata retirada do nosso coração. Louvar ao invés de maldizer. Mas adorar não é a mesma coisa que louvar? Não, irmãos. Nós louvamos ao Senhor, são expressões que nós usamos na vida de adoração. E quando nós maldizemos, nós estamos usando palavras de maldição mesmo. Às vezes nós amaldiçoamos, mesmo que seja com termos breves, assim mais simplificados, mas há expressões mesmo no nosso dia a dia. E aí a intenção é louve o Senhor. Não é de uma forma hipócrita, não, e às vezes a gente faz isso. A gente é fraco, né? Ah, que beleza, vou louvar, furou os 2 pneus, graças a Deus. Vamos trabalhar, gente. A gente faz assim, né? Ou só eu que faço? A gente é ruinzinho, viu? A gente tem que crescer. É louvar de verdade. É sentir prazer, como o apóstolo Paulo dizia, olha, as tribulações mexem com o meu íntimo, e eu tenho vontade de realmente de louvar ao Senhor, porque eu sinto alegria, porque é tempo de crescimento. E servir ao invés de reclamar. Tem a ver, não, servir é o trabalho mesmo, é o ministério sendo levado à frente, ao invés de ficar reclamando. É diferente de murmurar? É, porque reclamar a gente externaliza. A gente fala palavras inteiras, frase, fica reclamando. O culto hoje foi muito comprido, o culto hoje foi muito curto. Aquela bateria foi muito fraca. Não, a bateria foi forte. Sabe? Então a gente fica reclamando, e aí o crente que não trabalha, ele dá trabalho. Eu lembro que o pastor ministrou isso aqui. É sentirmos alegria em servir, respeitando o servir do outro. Porque o outro está fazendo de coração. Irmãos, eu já vi críticas à composição de cânticos. A pessoa está num momento de intimidade com Deus, compõe algo para Deus. Eu tenho aqui ministrado a igreja. Você não canta porque você gosta, não. Vamos colocar aqui na liturgia, coloca esse hino, esse canto, porque fulano gosta. Não é para gostar, não.
Nós cantamos para louvar e adorar o Senhor. Então, às vezes, alguns não gostam de cantar hinos, mas os cânticos. Eu me lembro lá no Paraná que uma vez uma moça chegou e disse: pastor, o senhor tinha que trabalhar na liturgia, colocar meio a meio, se é 3 cânticos, 3 hinos, que é para agradar os 2 lados da igreja. Eu disse: irmã, eu só conheço 2 lados da igreja, o lado de dentro e o lado de fora. Porque a palavra de Deus fala em hinos, em cânticos e em salmos. É o modo de nós louvarmos ao Senhor. E quando nós acrescentamos isso no nosso modo de servir assim com alegria, vai fazer com que nós rompamos com as reclamações. Mas vamos para o texto. Se você fechou a Bíblia, abra aí novamente. Se você saiu aí da sua mídia, acessa novamente. Nós estamos aí em Mateus 9, 35 a 38. O tema é voltado para a igreja local, mas é uma ministração para nós como crentes. O texto diz aí em Mateus 9, 35, que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. No tempo de Jesus, e ainda em alguns lugares no Oriente, aqui mesmo no Brasil, em alguns rincões, o meio mais comum de locomoção é o pé 2, é andar a pé. Havia atração animal, né? Havia os animais, havia os barcos, mas o meio mais comum era caminhar. E os 4 evangelhos mostram Jesus caminhando com seus discípulos o tempo todo. O ministério de Jesus, em todos os acontecimentos, mostram sempre esse movimento. E eu chamei a atenção até a particularidade do evangelho de Lucas e de Atos. Lucas e Atos foi o mesmo que escreveu. E ele usa verbos de locomoção desde o Evangelho até Atos, e Jesus entra na história, vai caminhando, chama homens para caminhar com ele, forma a igreja, e ele continua caminhando, vai para o céu, e os anjos dizem, ele vai voltar, e a igreja continua caminhando, e Atos termina justamente com a igreja que somos nós caminhando. Então Jesus percorria esses lugares, vilas, aldeias, ele ensinava, mas também nas sinagogas. E a gente lembra, tipo de congregações que havia do templo, né, onde os judeus se reuniam. Jesus aproveitava todas essas oportunidades. O pessoal que gosta de fazer conta, fazendo aí os cálculos, dizem que nos 3 anos de ministério, Jesus andou aproximadamente 5.030 quilômetros. Uma média mais ou menos de 30 e poucos quilômetros por dia. Jesus caminhava pregando o evangelho do reino, curando, libertando vidas. O anúncio do reino de Deus era constância nas suas ações. E o que significa o reino de Deus? Ele mesmo disse, quando estava sendo julgado, o meu reino não é deste mundo. Ele foi chamado de rei dos judeus. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus são os princípios do seu reino plantados no coração do convertido. O Salmo capítulo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o reino de Deus significa essa visão da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo. Estava falando hoje de manhã com alguém depois da classe única, a dificuldade que nós temos hoje aqui no Brasil, e em alguns lugares do mundo que não tem a monarquia. Porque no lugar onde tem a monarquia, se bem que nós estamos aí, olha aí, não tem como não comentar, né? Nós temos uma monarquia aí no Brasil, gente, estamos tendo. Uma pessoa que está acima da Constituição, fala, manda e as coisas estão acontecendo. Vamos pegar aí, talvez a gente tenha uma breve visão, mas a monarquia, o rei, ele tinha poder de vida ou morte. Ele mandava saquear famílias, ele ordenava a morte ou livrava da prisão de acordo com o seu querer. Então, nesse contexto, o povo conhecia, sabia o que era rei. Então, na conversão, quando olhavam para Jesus como o rei, e o reino de Deus, entendiam que era o domínio soberano de Deus sobre todas as áreas da vida. Então Jesus ensinava e pregava a respeito do reino, e ele ensinava os princípios desse reino. Mateus vai ter ali no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, onde nós temos aí a plataforma de governo desse reino, os princípios desse reino. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 2, já no início do ministério, registrado por Mateus, Jesus diz: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mesma pregação de João Batista. João Batista é o precursor de Jesus e vem pregando, olha, o reino está chegando, ele vem aí, e o rei, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, é o reino que está chegando, a pregação é de arrependimento, e os discípulos recebiam esse ensino, e viam Jesus demonstrar no dia a dia, através do seu poder, através da sua autoridade, não só com as palavras, mas aquilo que ele demonstrava, a sua unidade com o Pai. O poder é de Deus. Final de Mateus, ele vai dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. A autoridade soberana é compartilhada. Então era com isso que cada discípulo, mais tarde tornado apóstolo, vai influenciar o mundo. Não é o poder do ser humano, mas é o poder do Rei dos Reis, que é compartilhado com cada um dos seus discípulos. Então, o que Jesus mostrava aos seus discípulos era que o mundo precisa do Evangelho, do reino de Deus, porque homens e mulheres precisam ser libertos do reino das trevas. O diabo é o rei, é o príncipe deste mundo. O mundo já no maligno. Há uma disposição, uma estrutura sob a qual estão escravizados sistemas e governos e culturas e tradições debaixo dos pés de Satanás. É um reino que mantém preso milhões e milhões de pessoas. Jesus vem com aos seus discípulos e diz, há um novo reino, é o reino de Deus. E vocês estão sendo enviados através da minha autoridade para que muitos mudem de rumo. A rota é para o inferno. O reino de Deus aponta para a salvação eterna e uma vida de comunhão com o Senhor. Veja o versículo 36, que o registro de Mateus é, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Veja a visão que Jesus tem das multidões. Eram como se fossem ovelhas aflitas e exaustas. Há um contraste aqui, irmãos. Qual era a visão dos religiosos a respeito das multidões? Os judeus, eles viam as multidões como uma ruma de gente que tinha que cumprir leis, cumprir com obrigações, e tinham que dar os seus dízimos, e que tinham que servir de uma forma assim cega à religiosidade dos seus status, estavam a serviço do legalismo, do cumprimento das leis. Era uma multidão que deveria ser dominada pelo autoritarismo religioso. Era assim que os religiosos judeus viam as multidões. Como é que os romanos viam as multidões? Os romanos viam as multidões como gente que era amaldiçoada. Eram pessoas que deveriam ser humilhadas, escravizadas, expoliadas, porque eles se consideravam uma raça superior. Então as multidões deveriam ser dominadas pelo seu autoritarismo e servirem ao domínio de Roma. Como é que os discípulos viam as multidões? Eles só terão a visão que Jesus tinha depois de Atos 2, porque antes os discípulos algumas vezes viam a multidão como coisa que atrapalhava o ministério. Não importunes o mestre, afaste essas crianças. Ficavam com todo cuidado a respeito de Jesus, porque viam como um entrave na caminhada. Os discípulos, os romanos, os judeus religiosos, olhavam para as mesmas multidões que Jesus olhava, mas a visão do mestre era diferente. Porque ele olhava as multidões e enxergava rebanhos de ovelhas sem pastoreio. Ele olhava essas multidões e enxergava individualmente os corações. Sabia que não havia nada de bom na natureza humana, mas ele veio buscar e salvar o perdido. Então ele olhava para aqueles corações, olhava para aquelas vidas, ele sabia que havia uma história por trás daquelas faces tão cansadas. Havia vidas que eram dominadas por demônios, oprimidas por Satanás. Há vidas que estavam entregues à prostituição, à fome. Havia vidas entregues à bandidagem. Por isso Jesus vai para o meio da multidão e quer então, através da sua visão do Deus de amor, arrancá-los do pecado, libertá-los dessa vida oprimida que não tinha esperança.
Sabe a visão do judeu para o gentil? Eles diziam: o gentil é lenha para o inferno. Era assim, o ódio entre religiões. Jesus olha para judeus e olha para gentios. Em alguns momentos ele chegou a dizer: olha, eu não encontrei nem em Israel esta fé que eu estou encontrando aqui num gentil. Muitas vezes Jesus dirigiu a sua palavra a alguém que à vista da sociedade não tinha nenhuma chance sequer de aproximação. Era um leproso, era um pecador, definidamente pecador, reconhecidamente pecador, que ouvia de Jesus a expressão: vai e não peques mais. Jesus via a multidão desse jeito, como ovelhas que precisavam de pastoreio e salvação, e isso nos leva para os versículos 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus chamou os 12 discípulos para segui-lo mais de perto, ele deu um tratamento diferenciado aos discípulos. As multidões ouviam de Jesus, eram edificadas por Jesus, eram abençoadas através das curas e dos prodígios que Jesus operava. Muitos deles foram alcançados com uma mudança de vida, mas os discípulos recebiam diretamente as orientações dadas por Jesus quanto à pregação do reino que levava ao caminho da salvação. Jesus, com as suas palavras, com os seus gestos, com os seus atos, com os seus treinamentos, com a sua projeção de autoridade sobre os seus discípulos, então os encaminhou para que eles tivessem a mesma visão. Muitos foram alcançados depois por esta visão e deixaram de ser egoístas, como Pedro, se transformando num instrumento de bênção poderoso nas mãos do Senhor. Nos evangelhos, somando aí o pessoal que faz as pesquisas, há mais ou menos 35 milagres operados por Jesus. E aí então nós vemos esta autoridade dele, né? Na vida física, sobre demônios, sobre a natureza, de uma forma fantástica, produzindo, por exemplo, multiplicação. O Deus que fez tudo do nada é agora aquele que ordena 2 peixinhos e 5 pães para que se transforme em algo que vai alimentar toda uma multidão. Esse é o Jesus maravilhoso, mas o objetivo de Jesus era ensinar aos discípulos que eles foram chamados para serem ganhadores de almas. Iriam operar prodígios e sinais, ele diz, até maior do que eu faço. Mas o objetivo de Jesus era que seus discípulos entendessem que eles foram chamados. Alguns eram pescadores de peixe, foram chamados para serem pescadores de homens. Outros tinham, como Mateus, uma profissão de coletoria. E aquele que fazia a sua intervenção na vida material, agora é chamado para ter uma visão da vida espiritual, um investimento que Deus faz na vida do ser humano caído e pecador para torná-lo uma nova criatura. Então, quando Jesus percorria toda essa região, ensinando tanto nos povoados como também nas sinagogas, a proclamação da boa nova do reino, e angariando, então, chamando alguns homens para andar mais próximo dele, mas ele ia treinando esses homens para continuarem a sua obra. Então, a esta altura, ele diz uma coisa interessante: olha, a seara é grande, vocês estão trabalhando, mas peçam para que venham mais trabalhadores, porque é muito trabalho. A plantação, vamos imaginar aqui o mais comum da época, uma plantação de trigo, a perder de vista. Ele está dizendo, dá uma olhada nisso, é pouca gente para trabalhar, vocês estão trabalhando. João faz um acréscimo no capítulo 4, versículo 30, João acrescenta aí uma ação, quando ele se refere a campos. Ele diz, não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Aqui João tem a visão de Jesus ensinando os discípulos, eles estão trabalhando. E aí então, juntando Mateus, o que é que acontece aqui? Ele diz, olha, só que a seara é grande, levantem os olhos. Não fiquem focados só no trabalho de vocês, levantem os olhos. Vejam que a tarefa é muito grande, precisa de mais gente. E o modo que foi passado, a visão que Jesus passa aos seus discípulos, é que eles teriam que ganhar, ensinar, treinar
e enviar. Começamos aqui já o desafio para a igreja. Irmãos, nós somos chamados para ganhar pessoas para Jesus. Mas nós somos chamados para discipular essas pessoas. E sabe qual é a conclusão que nós estamos chegando aqui pastoralmente na igreja? Muitos não foram discipulados, não sabem o que é isso. Foram ganhos e foram andando, estão na igreja, nunca foram discipulados. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode fazer algo que não recebeu. E é por isso, então, que nós fazemos desafios, os treinamentos, as chamadas, para que cada crente entenda essa chamada de Cristo Jesus. Erga os olhos, veja o trabalho, é grande demais. Olhe, peça para que Deus mande mais. Mas qual é o expediente? Qual é a estratégia que Deus usa para mandar mais? Usando a vida dos seus, aqueles que já foram alcançados, para que alcancem outros. E é assim que, então, que a igreja vai sendo fortalecida na sua caminhada. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, esse é o nosso trabalho. Eu quero partir para a conclusão dizendo, esse trabalho é que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a nossa missão, o objetivo, o propósito da igreja é falar de Jesus aos perdidos. Aproveitar as oportunidades. Muitos estão desorientados, até mesmo dentro da religião. São religiosos sinceros. Não somos chamados para criticar religiões. Estamos estudando de manhã, na classe única, durante o mês de julho, sobre seitas e heresias. E o que a gente está deixando bem claro, não estamos falando mal de denominações. Estamos estudando à luz da palavra aquilo que é seita. Seita é uma religião que se desenvolve fora da palavra, ou acrescentando coisas da palavra, ou tirando coisas da palavra. O caminho do Senhor é centrado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, não há salvação fora de Jesus. Velho texto usado por nossos irmãos do passado, de João capítulo 14, versículo 6, que a atual geração, às vezes, não conhece de cor. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai, porque é o caminho para a salvação, passa pela cruz, passa por Cristo Jesus. E é este esquema, essa estratégia que Jesus nos deu. É tão simples, é falar dele como Salvador. Irmãos, nós temos uma história como igreja. E aí eu disse que tinha sido bem dentro do local, né? Nós temos uma história como igreja presbiteriana. O pastor Ashbel Green Simonton veio dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil em 1859. E cumpriu, sabe, ele morreu jovem, de malária. Mas durante os 8 anos que ele desenvolveu como ministério, ele investiu tanto no reino, chega aqui sem saber o português, aprende a língua portuguesa, e aqui ele funda seminário, aqui ele age com o evangelho, alcança, o primeiro pastor vem do trabalho de Simonton, funda um jornal, e aí faz um trabalho assim que honra e glorifica o Senhor, porque é alguém que entendeu o chamado. No seu diário, ele registrou o seguinte no dia da sua profissão de fé. Assumi os votos feitos por meus pais em minha infância para ser do Senhor e fazer do seu serviço o supremo objetivo da vida. E cumpriu. No dia 12 de agosto agora, nós vamos completar como igreja presbiteriana 164 anos de existência. A ação de Deus através da vida de um homem e aqueles que foram sendo consequência do seu trabalho. Toda a honra e toda a glória e todo louvor são dados a Deus. E nós vamos celebrar, como nós temos feito na celebração dos nossos 140 anos como igreja presbiteriana de Fortaleza. O pastor Delacy Waldlaw, que eu tenho dificuldade de falar aí o sobrenome do nosso irmão fundador, Delacy Waldlaw, assim que o pastor diz que escreve, né? que pronuncia. Mas ele chegou dos Estados Unidos aqui em 1880, desceu lá em Recife, tomando conhecimento da cultura, e ele vem para Fortaleza. E aí, então, no dia 8 de julho de 1883, ele fundou a igreja presbiteriana.
enfrentou muitas dificuldades, e aí você vai ver quando for lançado o livro, estará registrado, né, Valesca? A determinada altura, ele escreve, ele registra as dificuldades que enfrentou, e ele escreveu o seguinte: era uma segunda-feira, tive dificuldades em alugar uma casa, pois aos nossos não se permitia cantar, nem mesmo em seus lares. Eu não pude visitar a todos. Terça-feira, anunciado o culto, juntou-se uma multidão que apedrejou a casa. Eu estava só, mas fiquei lá apesar do ataque. Na noite seguinte, fiz um culto só para homens. Não estava ainda bem no meio do sermão e a casa foi atacada. A segunda leva de pedradas, a congregação já estava do lado de fora. E depois da 30ª carga, puseram fogo de ambos os lados e o quarteirão ficou iluminado. E não foi só com ele, porque outros também passaram o mesmo tipo de perseguição. E no claridão, nessa iluminação desse fogo da perseguição, e as pedradas, e sangue derramado, surge cada vez mais uma igreja compromissada com o Evangelho. E é assim que nós chegamos, e é assim que nós estamos existindo, e é assim que muitas igrejas foram plantadas aqui em Fortaleza e no Ceará. Temos entre nós alguém da história da Igreja Presbiteriana de Fortaleza que está vivo, pastor Toniel Silva Martins. Ele foi o 9º pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, de 1957 a 1996. E quando eu cheguei em 2016, ele estava pastoreando na igreja durante o ano de 2015, fazendo a transição. E ele continua dedicando-se ao serviço. O Senhor completou agora 93 anos e nós celebramos. Ele continua à frente do programa Aos Pés de Jesus. E continua fazendo a mesma coisa. Eu vi agora algumas matérias que são gravadas, mas essa última mensagem tem a participação dele já com a idade que tem. E ele continua fazendo o que fez à frente da igreja, ano após ano. Ame a palavra de Deus e pregue o evangelho da salvação. Viva aos pés de Jesus. É isso que tem motivado, que tem alimentado, irmãos, a nossa história. Mas aí um dos pregadores diz: nós não podemos viver só da história, olhando para o passado. Nós somos chamados para vivermos o dia de hoje. Somos uma igreja acomodada. Então o pessoal que criticou o pastor Arival, talvez tenha que criticar agora o pastor local. Somos, irmãos, uma igreja acomodada. Temos que admitir isso. Nós precisamos de um avivamento em nossas vidas, para aproveitarmos as oportunidades e avançarmos. Organizamos agora a Igreja Presbiteriana Emanuel, uma das nossas congregações, já de anos. Mas vamos avançar, irmãos, plantando outras igrejas. Há campo dentro de Fortaleza, há campos no Ceará. Vamos erguer os olhos. A seara é grande, somos os trabalhadores. Vamos trabalhar então, evangelizar, vamos investir em missões. Vem aí um congresso missionário, depois de tanto tempo, queremos investir na visão missionária da igreja, mas é preciso avivamento, despertamento, é preciso engajamento para entendermos que nós somos o corpo de Cristo Jesus, vivos, mas que estamos acomodados. O que é que nós fazemos a maioria de nós, além das atividades comuns da igreja? Aonde estão as visitas aos campos que ainda não foram alcançados? Aonde está a pregação do Evangelho? A gente passa por uma praça e vê alguém pregando o Evangelho, às vezes falando algumas coisas absurdas mesmo, porque não tem preparo. Mas aonde estão aqueles que têm o preparo? Calados. Estávamos em Campinas uma vez, eu e Elaine, ainda no tempo do seminário, e um desses pregadores estava lá pregando a palavra. E ele dizendo: como diz em Deuteronômio. Aí alguém disse: escuta, moço, o que é Deuteronômio? Ele disse: Deuteronômio é o nome de um profeta que tinha lá no passado. Ele pregou a palavra. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pregador dizendo: quando Davi chegou diante de Golias, aquele homem com mais de 15 metros de altura, e eu fiquei pensando, estudando no seminário, que malemar chegava a 3 metros, pelo cálculo, com conhecimento intelectual. No entanto, não tinha coragem daquele pregador que estava falando uma abobrinha, precisando de orientação, mas estava falando. Adolescentes e mocidades,
Olhamos para o passado e vemos algumas igrejas que começaram com o trabalho de vocês. E gente da sua idade. Elaine vem de um trabalho de adolescência em que começaram lá e tinham à frente, iam à frente de uma congregação e saíram daquele trabalho, acho que 5 ou 6 pastores, adolescentes, que não voltavam às suas tardes de sábado e domingo para os Netflix, para os games e outras coisas mais, mas se dedicavam ao Evangelho, e assim eram os oficiais da igreja e os pastores da igreja. Estamos acomodados, irmãos, este é o ano da virada. Efésios capítulo 5, versículos 14 e 16, o apóstolo Paulo escreveu: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo os dias maus, atacados de todos os lados. Não se engane, a mídia está sendo orientada para isso. Eu tenho dito isso aqui, às vezes fico pensando, estou virando um fanático, mas não. Quando alguém lança uma música, lança um filme, lança uma peça de teatro, lança um livro, lança qualquer coisa, há um objetivo por trás disso. Esses dias eu estava falando com a minha netinha, porque você vai no shopping e tem lá um lugar tão bonito, tão arrumado, com gente vestida de bruxa, com caldeirão, com vassoura e tal, atraindo as crianças. As crianças ficam com curiosidade. Eu vi ela lançando o olho comprido ali, tem a orientação do pai, da mãe, dos avós, mas eu chamei e disse: Naomi, quando você chama uma coleguinha para ir para a igreja, de vez em quando ela chama, o que é que você quer que essa coleguinha aprenda lá na igreja? Ela disse: aprender de Deus, vô. Porque você é uma criança de Deus que convida uma coleguinha para a igreja para ouvir de Deus. O que você acha que alguém quer quando convida uma criança para um lugar daquele ali? Não é para conhecer Deus. É para conhecer coisas do mundo. Irmãos, nós estamos nessa geração. Então, fazendo a aplicação aqui, vamos lá, para concluir? Como é que nós podemos aplicar, olhando para esses 164 anos da nossa igreja presbiteriana do Brasil, 140 anos da igreja presbiteriana de Fortaleza, olhando quantas vidas foram alcançadas, quantos ministérios saíram daqui, quantos missionários esparramados pela história, pelo mundo afora. Nós nos orgulhamos da nossa história, nós sentimos prazer em olhar, nós nos emocionamos. Você vai se emocionar com o livro, vê que alguns momentos assim, dramáticos de sofrimento, mas a igreja vai avançando em frente. Qual é a aplicação do sermão de hoje à noite, pastor? Somente 2 coisas. Primeiro, trabalhe com afinco diante dos desafios que temos como igreja hoje. Vamos nos alegrar do passado. Vamos dar ênfase durante as nossas celebrações, mas trabalhe no dia de hoje. O nosso foco não deve ser a projeção da nossa denominação. A igreja presbiteriana de Fortaleza ser top na sociedade de Fortaleza. A igreja presbiteriana ter o maior número de membros. A igreja presbiteriana de Fortaleza ser conhecida por causa dos seus pastores. Não, a igreja presbiteriana ser um instrumento do evangelho nas mãos do Senhor Deus, com cada um dos seus membros sendo um pregador da palavra, um missionário de Cristo Jesus, alcançando gente para Jesus. Ergueram os olhos e viram a urgência, pregando o evangelho, discipulando, para que mais e mais trabalhadores se movimentem. Segundo lugar, evangelize e discipule. Essa aqui talvez seja uma das pegadas mais difíceis, porque eu disse, alguns me dizem: pastor, eu não fui discipulado. Nós estamos caminhando com alguns. E discipulado não é uma hora de estudo com alguém, com uma apostila. É o caminhado do apostolado. Os apóstolos andavam com os seus discípulos, iam formando ganhadores de alma. Nós temos hoje o ministério do apostilado, né? É a apostila que é usada. E às vezes só para passar conhecimento sem autoridade de vida. O discipulado é uma caminhada junto, é um testemunho, vivendo o evangelho. É assim que as orações por mais trabalhadores serão respondidas. Oremos para que o Senhor envie mais trabalhadores, mas entendamos, Ele vai fazer isso através de mim e de você.
A primeira grande comissão, todo mundo entendeu. A primeira grande comissão, no meu modo de ver, foi lá no jardim, quando Deus disse para Adão e Eva, crescer e multiplicar-vos. Toma, o povo já entendeu. Ele vai biologicamente multiplicar aí. Recebi um vídeo, compartilhei com o pastor Toniel, compartilhei com a irmã Cremilda, aliás, recebi da irmã Cremilda, vou compartilhar com a irmã Terezinha, essa jovem ali de 93 anos, vai completar 94, né, Terezinha? Um vídeo de 12 irmãos vivos, um entrando atrás do outro, numa recepção. O mais velho tem 113 anos, o mais novo tem 90. Eli, todo mundo caminhando, viu? Essa primeira grande comissão, todo mundo entendeu. Tem gente que tem filho que não acaba mais. 21 filhos. Não é isso, Silene? Foi lá a sua avózinha, lá, a bisavó? 21 filhos. Estado natural da mulher era grávida. Essa grande comissão, todo mundo entendeu. A segunda grande comissão é a reprodução espiritual. É crescer e multiplicar-vos espiritualmente. É essa que nós precisamos entender. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.